1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, irmãos. Diz assim, irmãos. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças. Por quê, irmãos? Por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Quer dizer, temos que orar por todos os homens, irmãos, por aqueles, pelos reis, por aqueles que exercem autoridade, né, irmãos? E aqueles que exercem autoridade, irmãos, eles têm autoridade neste mundo e muitas vezes, por não ter a Jesus, eles usam da autoridade para quê, né, irmãos? Para dificultar as coisas, né? Então, o apóstolo Paulo ele vem orientando aqui Timóteo, fala assim, ora por todos os homens, pelos reis, por aqueles que exercem autoridade, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade. Por quê, irmãos? Porque esses homens que exercem autoridade, eles têm pessoas desejando o mal deles, tem pessoas desejando o bem, tem pessoas amaldiçoando eles. Irmãos, tudo acontece. E no mundo espiritual, o que isso vira, irmãos? Imagina, as coisas melhoram? Nunca melhoram, irmãos. Nunca, não tem como melhorar. Uma mesma pessoa, principalmente aqueles que exercem autoridade. Eles têm muitas pessoas ali, desejando o mal, muitas pessoas amaldiçoando, muitas pessoas praguejando. E aí, os demônios, eles operam em tudo isso, irmãos. E vira o que é hoje. E aí ele vem ensinando aqui, né, irmãos? O cristão, que essa palavra serve para nós hoje, a ser diferente. Orem por todos, orem por todos. Não entra nessa loucura, não, nessa disputa, porque não dá certo. Porque nós temos que ter uma vida quieta, temos que ter uma vida sossegada, irmãos, em toda piedade e honestidade. Versículo 3, Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom, irmãos? É isso aqui que ele acabou de dizer. É bom diante de Deus, nosso Salvador, que nós oremos por todos esses homens, pelos reis, por aqueles que exercem autoridade. E por que isso é bom? Versículo 4, Porque ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, não importa quem a pessoa seja. Não importa se ela é política, se ela é uma outra autoridade aí, ou se é um marginal, quem quer que seja. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. É que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, para chegar ao conhecimento da verdade, nós precisamos ser salvos. Cada um de nós. Aí vem a pergunta, né? O que veio primeiro, a salvação ou a verdade? Aí uns podem dizer assim, primeiro veio a verdade para depois vir a salvação, né? Porque eu não consigo ser salvo sem a verdade. Só que eu não consigo ouvir a verdade, aprender, entender a verdade se eu não for salvo, irmãos. Salvo do quê? É salvo do véu, é salvo da lei, é salvo da maldição. Então Jesus ele vem salvando pessoas. Quando nós conseguimos entender essa palavra, nós já fomos ali, irmãos, salvos de muitas coisas. Então todo homem ele precisa ser salvo, ele precisa ser resgatado daquela situação que ele está, para a verdade operar na vida dele. E lá na frente, ele alcançar a salvação do último dia. Porque as pessoas só pensam na salvação do último dia. Só que nós temos que entender que Jesus, para ele entrar na minha vida, ele precisou me salvar. Ele precisou me resgatar, irmãos, do lugar onde eu estava. Então nós vemos uma pessoa fazendo mal, uma pessoa, aqui está dizendo aquela pessoa que exerce autoridade. As pessoas que exercem autoridade, muitas vezes ela faz o mal, muitas vezes ela prejudica meio mundo de gente, né, irmãos? Mas ela tem o que nela? Quem que opera nela? Quem opera nela são os demônios, na maioria das vezes, com certeza. Porque se ela tiver autoridade e ela tiver o Espírito Santo, ela vai fazer o bem, né, irmãos? Não vai fazer o mal. Mas aí por fazer o mal, ela tem os demônios nela. E ela precisa ser salva. Ela precisa ser resgatada daquela situação. Para quê? Para ela ouvir a verdade e ser liberta, irmãos. De verdade, né? Liberta de verdade. E essa libertação nós recebemos todos os dias, constantemente. Nós nos convertemos, nos batizamos. E aí, dali para frente, nós vamos aprendendo a palavra, cumprindo a palavra, obedecendo. E toma uma pancada daqui, uma pancada de lá, um tropeção aqui, um tropeção ali. E nós vamos crescendo, nós vamos sendo aperfeiçoados a cada dia, vamos sendo libertos de muitas coisas, mas a salvação chegou, irmãos, para cada um de nós. A palavra fala, irmãos, que Jesus ele falou para os discípulos que ele ia para o Pai, que ele ia para a cruz, ia morrer, ia padecer, mas que ele iria enviar o Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, do pecado de não crer nele. Então, imagine que uma pessoa que está no mundo, uma pessoa que está debaixo de maldição, de condenação, para ela conhecer Jesus, para ela aprender de Jesus, ela precisa ser convencida. Convencida do pecado, irmãos, do pecado de não crer nele. Então as pessoas estão presas nesse maior pecado. O maior pecado é esse, é não crer em Jesus.
E esse pecado, só o Espírito Santo para convencer a pessoa a sair dali. E aí diz aqui, ó, né, versículo 4, ó, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, né, irmãos? Jesus Cristo, homem. Então, quando Jesus ele veio, irmãos, Jesus ele veio como homem e ele veio mediando, e ele veio reconciliando pessoas com o Pai. Ele trouxe a verdade, ele trouxe a palavra da verdade, então ele reconciliou os homens com Deus. Hoje ele já não é mais homem, irmãos. Hoje ele é Senhor, né? Hoje ele é Deus e ele não está mais aqui, não está mais aqui no mundo. Hoje o Espírito Santo está em cada um de nós. E aí diz aqui, ó, versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, e o que mais, irmãos? Nem contenda. Então, são coisas, né, irmãos, que barram o cristão, a ira, contenda e várias outras coisas que barram o cristão. Então, são coisas que nós temos que nos abster a cada dia, irmãos. E a ira é terrível, irmãos. A ira, nós podemos analisar nós mesmos todos os dias, em todas as situações, circunstâncias que nós somos submetidos, irmãos. Seja no trânsito, seja no convívio familiar, seja... Irmãos, nós temos que analisar nós mesmos. Se a ira, ela não toma conta de nós constantemente. Porque a ira não pode tomar conta de nós constantemente, irmãos. Não pode. Eu não digo uma hora ou outra, acontece alguma coisa e a pessoa ela perde o controle naquele momento. Isso pode acontecer. E ela se constrange e ela entende que aquilo está errado, irmãos. Mas, se isso aqui é constante na vida da pessoa, ela tem que rever os conceitos, ela tem que rever algumas coisas, irmãos. Porque são coisas que barram o cristão. Barra o cristão. Então, contenda. Irmãos, a mesma coisa. A palavra nos chama, né, irmãos, para ser pacificadores. Pacificadores é aquele, irmãos, que gera paz numa situação. Então imagina, irmãos, diferente de ser pacificador, é botar o pecado debaixo do tapete, viu, irmãos? Isso aí não é ser pacificador não, viu? Muitos se enganam, achando que são pacificador, fingindo que não está vendo as coisas. Isso aí não é ser pacificador, isso é ser omisso. É omissão isso aí, irmãos. E omissão destina pessoas ao lago de fogo, viu, irmãos? A omissão destina pessoas ao lago de fogo, porque aquele que é luz, ele não é omisso. A luz, ela não se omite, a luz, ela aparece. A luz, ela expõe. Então, o cristão ele tem que ser pacificador com entendimento da verdade, com a verdade nele, ser pacificador. Isso aí é louvável. Mas, diferente do que muitas vezes já fizeram, né? Se dizendo pacificador e encobrindo as coisas, escondendo a sujeira debaixo do tapete, isso aí não leva a lugar nenhum, irmãos. Lugar nenhum. Vamos lá em Atos, irmãos. Ou melhor, vamos em Filipenses, irmãos. Filipenses, capítulo 4, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 1, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo também dá um ensinamento muito importante para nós, irmãos. Outrora, irmãos, nós servimos a que Deus, irmãos? O Deus da ira. Nós servimos ao Deus da ira, nós servimos ao Deus da guerra. Irmãos, o Deus que nós servimos antes, ele tem várias qualificações. Várias qualificações. Mas não tem ali, irmãos, não tem a qualificação de ser manso, não tem a qualificação de ser misericordioso, não tem nada disso, irmãos. É um Deus que se ira todos os dias, é um Deus que não tem misericórdia, é um Deus de guerra, ele encaminha pessoas para a guerra, e guerra física mesmo, é guerra mental, é guerra, irmãos. É guerra, guerra mesmo, guerra de se matar mesmo, né, irmãos? E o nosso Senhor hoje, irmãos, é um Deus de paz. Aí diz aqui, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis firme no Senhor. Amados, rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Então ele está dizendo, irmãos, se alegrem no Senhor. E eu digo de novo, ó, se alegrem no Senhor. Versículo 5, ó, seja a vossa equidade, obediência notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, aonde, irmãos? Em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, irmãos, o ensinamento que ele dá é esse. Se alegrem sempre no Senhor, seja a obediência de vocês conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Então Jesus, irmãos, o mundo inteiro está dizendo, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando pelas coisas que eles veem aí no mundo. Eles veem guerra, eles veem terremoto, eles veem vendaval, ventania, eles veem tempestade, ele vê o pai matando o filho matando o pai. Aí falam assim, Deus está vindo, Jesus está vindo. Tudo bem, irmãos, tudo bem. Mas e aí? E a preparação para isso? Adianta as pessoas entenderem que Jesus está vindo? Então, o apóstolo Paulo fala assim, ele está perto. Ele está perto. Então, se alegrem. Sejam obedientes. Sejam obedientes. A obediência de vocês tem que ser notória a todos os homens. Aí ele vem dizendo, pensem nas coisas do alto. Pensem naquilo que é honesto, naquilo que é verdadeiro. Porque aí, irmãos, imagina, se eu penso naquilo que é verdadeiro, se eu penso naquilo que é honesto, se eu penso nas coisas de boa fama, todas as vezes que eu errar, eu vou me constranger, irmãos. Porque os meus pensamentos estão voltados para essas coisas. Agora, se a minha mente estiver voltada para as coisas perversas, coisas de má fama, ira, guerra, peleja, dissensão, discórdia, irmãos, o que vai virar a minha vida? A minha vida vira isso. Com quem eu ando, com quem eu converso, é o primeiro passo. Porque, irmãos, se eu convivo com pessoas que só pensam besteira, que só fazem besteira, a chance de me contaminar é grande. Das duas, uma. Ou essa pessoa vai ser influenciada por mim, ou eu vou ter que me afastar dela. Não tem como convivermos. O cristão só tem duas opções. Ou ele atrai pessoas para Cristo, ou ele contagia as pessoas com a graça, a misericórdia, a palavra da verdade, ou então ele se afasta das pessoas. Se afasta do ambiente. O ambiente não dá para mim, então eu mudo aquele ambiente. Eu consigo mudar aquele ambiente? Consigo, glória a Jesus, então dá para eu conviver. Eu não consigo mudar aquele ambiente, então aquele ambiente não é para mim. Aquele ambiente não dá certo para mim. Não dá certo, irmãos. Não dá certo. Porque a água não é mais dura que uma pedra, irmãos. Mas a água de tanto bater na pedra, uma hora ela gasta a pedra. Então, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar muito nisso. Porque a nossa vida, irmãos, a nossa vida, embora a palavra fala que é como uma fumaça, é como uma névoa, a nossa vida é um nada aqui no mundo, mas o tempo que nós vivemos, nós temos que procurar viver o melhor. Nós temos que procurar dar a maior quantidade de fruto que pudermos, porque nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para dar fruto e o fruto tem que permanecer, irmãos. Não é somente dar fruto. Eu posso dar fruto e o fruto não permanecer. Eu posso dar fruto e o fruto morrer. Mas não, o fruto tem que permanecer. Então, antes eu era um homem irado. Antes eu não tinha misericórdia. Antes eu era... Pode pôr as qualificações ruins aí, irmãos. E aí eu me converti. Então hoje eu já não sou mais um homem irado. Hoje eu não sou mais um homem com as qualificações ruins. Mas de vez em quando eu caio nisso, caio naquilo outro e eu não me constranjo. Quer dizer, irmãos, eu não deixei de ser aquilo. Eu estou dando fruto, mas o fruto está morrendo. O fruto não está permanecendo. É diferente da pessoa que ela era, deixou de ser e pronto. E se ela cair numa transgressão, ela se constrange. Fala, pô, isso aí não é para mim. Isso aí não é para mim. Eu não posso permanecer nisso daí. Porque hoje nós não podemos mais, irmãos, não podemos mais permanecer no pecado. O pecado ele tem que ser acompanhado de um arrependimento, e muito rápido, irmãos. De um constrangimento. Tem que ser acompanhado de um constrangimento. Se não é acompanhado do constrangimento, então estamos perdidos. Porque aquele que diz eu não peco é um mentiroso. Mas aquele que peca e não se arrepende é pecador. Aquele que peca e não se constrange é um pecador. Então nós não podemos ser pecadores. O pecado deve ser para nós um tropeço. O pecado deve ser para nós um escorregão. Mas que logo nós nos reconstituímos e seguimos adiante, olhando para Jesus, obedecendo a Jesus. E aí, vamos lá em Atos, capítulo 2, irmãos. Aqui o que acontece, irmãos? Aqui o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos homens ali através dos apóstolos.
E eles recebem o Espírito Santo ali, eles recebem uma palavra. E aí o Pedro ele faz um discurso, né, irmãos? Ele defende aquilo ali, aquela descida do Espírito Santo. E aqui no versículo 37, irmãos, aqui as primeiras conversões. Versículo 37. Aqui o Espírito Santo já tinha sido dado aos homens ali já. Eles tinham ouvido a palavra. As nações todas lá, né, irmãos, estavam reunidas ali em Pentecoste. E aqui no versículo 37, ó. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê, irmãos? Para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, o chamar. Irmãos, esse versículo 39 aqui é muito importante. Olha o que diz aqui, ó. Porque a promessa é para vocês, para os vossos filhos e todos que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Que promessa é essa, irmãos? A promessa do Espírito Santo, a promessa de salvação, a promessa de libertação, a promessa de vida eterna, é para todos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala para o carcereiro lá, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e quem mais, irmãos? E tua casa. Então crê no Senhor Jesus e vai ser salvo você, sua casa, seu vizinho e todos quantos crerem. É isso. É isso que ele quis dizer lá. Todos quantos crerem. Então a promessa é para todos, irmãos. Para todos. Mas tem que se crer, né? E aí diz aqui, ó, versículo 40, ó. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina que era dos apóstolos, irmãos? O Evangelho, as palavras de Jesus, né? E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, imagine que os cristãos aqui, eles tinham propriedades, né, irmãos? Eram homens e mulheres de posse, muitas vezes. E aí, de que servia isso para eles, irmãos? De que servia aquele monte de propriedade? De que servia aquele monte de coisa? Se a promessa é de salvação, libertação e que Jesus ele estava voltando, irmãos. De que Jesus ele ia vir buscar. Então, aquele povo lá já não se importava muito mais com aquilo. Aquilo não tinha mais importância. E outra, a perseguição era sobre eles. E a perseguição ao cristão não é como hoje, irmãos. A perseguição era diferente. Então, eles invadiam as casas, eles saqueavam tudo, eles torturavam, batiam, matavam os cristãos. Então não adiantava ter muitos bens, não. Não adiantava ter as coisas. Então ali eles se entregaram mesmo. A palavra, se entregaram à comunhão, se entregaram ao que os apóstolos pregaram ali, né? E aí diz aqui, ó, versículo 43, ó, 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos segundo o que cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então, o que nós temos de exemplo, irmãos, é essa igreja primitiva aqui, ó. Essa igreja primitiva é o exemplo de como os cristãos eles devem viver. Para quê, irmãos? Para que Jesus envie aqueles que hão de crer. Então aí vem a pergunta, né? Então quer dizer que eu vou vender as coisas que eu tenho e vou dividir? Não, irmãos, a perseguição hoje é outra, é diferente. Mas a comunhão nós temos que ter. Perseverar na doutrina de Cristo, nós temos que perseverar. Ter comunhão uns com os outros, irmãos, nós temos que ter. Isso aí, independente de época, né? Independente de época, se há perseguição, se não há perseguição, nós temos que ter comunhão. Por quê, irmãos? Porque nós somos conhecidos como cristãos. Nós somos conhecidos como discípulos de Jesus, se amarmos uns aos outros. E como que se sabe, irmãos? Como que o mundo vai saber que eu amo meus irmãos? De que forma? De que forma que o mundo vai saber que eu amo os irmãos? É estando junto com os irmãos. É estando envolvido com os irmãos. Se perguntar para a minha família segundo a carne, né, irmãos? Se perguntar para a minha família segundo a carne, se eu valorizo mais eles ou os irmãos, eles vão responder com todas as letras, os irmãos. Se perguntar para o meu pai, se perguntar para minha mãe, se perguntar para minhas irmãs, se perguntar para meus tios, que eu não vejo há bastante tempo, eles vão falar, não, o negócio dele é os irmãos. O negócio dele é a igreja. Isso tem que ser, irmãos. Tem que ser para todos nós isso daí. Tem que ser, porque senão, irmãos, como que o mundo vai saber que somos imitadores de Cristo? Que somos discípulos de Cristo? Que somos
filhos de Deus? Se eu sou filho de Deus, eu tenho que estar envolvido com meu Pai, que é Deus. E não tem como eu estar envolvido com meu Pai, que é Deus, se eu não estiver envolvido com a Igreja de Cristo, irmãos. Então a Igreja de Cristo é a casa de Deus, é a família de Deus, irmãos, não tem, o mundo pode pregar o que quiser. O mundo prega que esse templo aqui, não tem nada a ver, não precisa disso não. Realmente, irmãos, não precisa mesmo não. Só que se não tiver aqui, nós vamos ter que arrumar outro, né? Então, esse templo aqui tem uma importância sim, né, irmãos? Não é o que o mundo prega não, porque o mundo prega que o templo não tem importância nenhuma, cada um pode ficar na sua casa. E aí não, né? Aí não. Porque se eu ficar na minha casa, cada irmão ficar na sua, não tem jeito, irmãos. Então, é necessário estarmos reunidos. Se não for aqui, vai ser na praça, vai ser no monte, vai ser onde for. Vamos ter que estar reunidos. E é melhor estar reunido aqui nessas 4 paredes aqui com uma laje, do que lá no monte, né, irmãos? Passando frio, já pensou? A garoinha, mas lá no monte, lá reunido. Sem chance, né, irmãos? É melhor aqui mesmo. Então, tem um valor. Para nós tem. Para os desigrejados não tem não, irmãos. O desigrejado quer ficar em casa. Desigrejado quer ficar na farra, e acha que está tudo certo para eles. Até o dia que o céu se abrir. O dia que o céu se abrir, irmãos, o dia que o céu se abrir, a palavra fala que vai ser um dia de indignação. Vai ser um dia, irmãos, vai ser um dia de, olha... E aí, o cristão tem que estar preparado para esse dia, irmãos. Tem que estar preparado. Eu acredito que todos nós não vamos estar aqui para ver, né? Eu acredito que não, né? De repente, quem sabe, né, irmão? Jesus não volta amanhã, hoje, ou agora mesmo, né? Mas, se estivermos no paraíso, vai ser tranquilo. Se estivermos no paraíso. Se estivermos nessa terra, irmãos, que o céu se abrir, o que vai ter de cristão querendo resgatar pessoas, irmãos, não vai ter mais jeito. Não vai ter mais jeito. Então, aqueles que estiverem vivos, vai ter que estar bem firme mesmo, viu, irmãos? Bem firmes, porque o negócio vai ser feio para muitos, viu? Vai ser feio para muitos. Né? Aí, aqui, ó, versículo 47, né? Ó. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Irmãos, isso é maravilhoso, espetacular. É isso que nós temos que querer todos os dias. Então a vontade dele é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se tem uma igreja que nós fazemos parte, nós temos que fazer de tudo, irmãos, para que ele envie pessoas para serem salvas também. Mas para isso, irmãos, é necessário que nós estejamos preparados, né, irmãos? Porque Jesus não vai enviar pessoas para aqueles que não estão preparados, irmãos. E de repente ainda falta alguma coisa para nós que a gente não viu ainda, né, irmãos? E temos que ver, temos que prestar atenção, temos que meditar, irmãos, na palavra em todo o tempo. Temos que melhorar cada dia. Temos que ser aperfeiçoados, irmãos, em muitas coisas, em muitas áreas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Jesus?